Bem, pessoal, então vamos lá. Vamos começar a nossa primeira aula de química. Vamos começar por química orgânica, certo? É o seguinte, no ensino médio, nós temos três tipos de química. A química geral, que é vista no primeiro ano, a fisicoquímica, que são os cálculos químicos, no segundo ano, e no terceiro ano é a química orgânica. É a química do carbono, é a química do nosso dia a dia, né? Aí, por falar em química, quando a gente fala de alimentos, aí chega a Dona Maria das Neves, né? Toda lá, organizada, né? Não gosta de comer alimento qualquer, aí diz assim, na minha casa eu não como alimento que tenha química, né? A bichinha não sabe ainda, aí chega e fala: Olha, não coma alimento que tem química de jeito nenhum. A pobre de Dona Maria das Neves, ela vai ficar com fome se ela não comer nada que tenha química. Por quê? Porque tudo que você imaginar, pessoal, tudo que você imaginar tem química Tem no química, nosso verdade. corpo, na nossa alimentação, nos produtos de limpeza, nos produtos de higiene pessoal, em tudo que você imaginar tem química. Agora, as pessoas costumam confundir a expressão que se fala. Na verdade, não é eu não como nada que tenha química. Na verdade, a expressão correta era dizer o seguinte: eu não como produtos industrializados. Esses produtos industrializados que tem corante, conservante, acidulante, tá? Que tem produtos modificados, aí sim, que são produtos transgêneros, tá? Esses produtos em que você vê na embalagem um T amarelo, um T maiorzinho amarelo, significa que são transgêneros. O que são alimentos transgêneros? São alimentos modificados geneticamente, tá bom? Então tem pessoas que não comem, não preferem não comer. Então, por exemplo, não se alimenta de quitute porque é industrializado, né? Não se alimenta de sardinha porque é industrializado, a de lata, né? Não come embutidos. O que é embutido? É mortadela, que é industrializado. Não come aqueles nada em conserva, né? Então são alimentos que sofreu algum processo de industrialização. Tenta consumir, ter uma vida mais saudável, ter uma vida mais natural e se alimenta de produtos que sejam mais naturais e menos industrializados. Entendeu? Isso é ter uma alimentação mais tranquila, mais saudável. E que hoje em dia, cada vez mais, é difícil da gente manter isso aí, né? Para nossa saúde, né? Independente da idade, nós temos que ver que nós temos que ter uma vida saudável, nós temos que ter uma boa alimentação, nós temos que praticar exercícios físicos, certo? Isso não é só para ficar com o corpinho sarado, não, tá entendendo? Isso é para nossa saúde, para que quando a idade for avançando, nós estarmos na melhor forma possível, para que a gente suporte, para que a gente aguente, para que nosso corpo suporte a mudança com a idade, tá entendendo? Porque senão cai sei lá, uma moeda no chão e você, para poder pegar essa moeda, você geme mais de dor do que se estivesse levando uma surra, não é verdade? E você vai, ai, minhas costas, ai, minhas costas, ai, minhas costas. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Tem que fazer caminhada, né? Fazer Até para caminhada, drobar o joelho dói, né, professor? fazer o quê? Até para drobar o joelho dói. Até para dobrar o joelho, olha. E ainda mais, rapaz, olha, depois que eu entrei no Zenta, sabe, agora é só ladeira abaixo. Porque é dor aqui, é dor ali, danada. Acaba vai ficando raiva, vai ficando todo mulembento. Aí eu tenho que fazer atividade física, tenho que melhorar a alimentação, né? Que é para poder a coisa melhorando. Eu aconselho isso a todo mundo, né? E isso tem a ver com o quê, professor? O senhor está só enrolando. Não. Tem a ver com o nosso conteúdo. Por quê? Todo tipo de alimento, todo tipo de produto que nós temos em casa, todo tipo, ou pelo menos 90% dos nossos utensílios domésticos passou por algum processo
de industrialização, Sim. passou por alguma reação química, ou é formado ou contém, né, substâncias orgânicas, tá? Substâncias orgânicas. Mas vamos lá. Aí você nota esse mago, né? Como se fosse o Merlin, cheio de raios, com um unicórnio, uma bola de cristal, né? Com um cajado, dragões ao fundo no luar. Olha que coisa chique, né? Com um castelo, assim. Esse mistério todo. Na verdade, isso aí é para representar a química inicialmente, lá na Idade Média, 1700 e pouco, né? Por aí, 1600, 1700 e pouco. A química não era considerada uma ciência. Na verdade, a química era chamada de alquimia, em que você tinha uma mistura de ciência, de magia, de misticismo, né? A alquimia a gente consegue ver em alguns seriados, né? A representação. Certo. Seriados, filmes, por exemplo, Merlin é um seriado que fala justamente de magia. Você tem aí Game of Thrones. Eu não sei se alguém conhece esse seriado, que tem dragões, né? Harry Potter, eu acho que esse é mais fácil de vocês lembrarem, né? Harry Potter, O Senhor dos Anéis. Então, esses aí são filmes, são seriados em que mostram justamente a química sendo usado como se fosse magia. E, na verdade, a química não é magia, né? Tem professor que costuma dizer isso, vai fazer um experimento no laboratório, aí aquele desgraçado, aquele infeliz das costas ocas, em vez de dizer corretamente, né? Ó, aqui é um experimento. Não, observem a mágica acontecendo. Que mágica nada, certo? Esse animal não sabe nem demonstrar de forma bem precisa como é um experimento, como é. Fica logo colocando aquele ar de mistério. E, na verdade, a química não é um mistério. Por exemplo, só o fato de você pegar uma maçã, partir ela, certo? Ela está amarelinha, você partiu ela. Depois de um certo tempo que você deixou ela partida, quando você vai olhar, ela começa a ficar escura. Por que ela começa a ficar escura? Alguém sabe me dizer? Hein, povo de Deus, vocês sabem dizer por que a maçã fica escura? Digam aí para mim. Anjinhos do meu coração. Por que a maçã fica escura? É por conta daquele líquido que ela tem, professor? Um líquido ácido? De certa forma, sim e não. Porque Não. a maçã, pelo azedinho dela, ela é sim ácida. Ela é uma fruta que tem um certo nível de acidez, né? Então, Certo. realmente, ela tem esse nível de acidez. Por esse motivo, você tem razão, sim. Mas a explicação não é por conta da acidez da maçã, né? A explicação é porque, na verdade, acontece um processo de oxidação. Acontece, é como se a maçã Processo de oxidação. enferrujasse, certo? Por mais que você ache estranho, professor, mas maçã enferruja. Sim, é o mesmo processo, não é o mesmo, mas é um processo parecido em que o ferro ele sofre, um pedaço de ferro ele sofre, né? Uma moeda, por exemplo, deixado levando chuva e sol, quando você vai pegar um prego, você vai ver que está enferrujado. Então, o processo de oxidação, o enferrujamento, porque na verdade ferrugem a gente fala como ferro, né? A gente lembra de ferro. Ferrugem é relacionado a ferro. Mas o nome correto é oxidação. Então, a maçã, ela oxida. Por isso que ela fica com aquela coloração. Tá certo? É por isso que quando a gente. Por que a maçã do salpicão ela não fica assim? Né? Porque nós colocamos o creme de leite. O creme de leite, que geralmente vai no salpicão, né? Ou então mas geralmente é no salpicão mesmo. A gente faz com que a maçã ela fica coberta por uma camada, não sofre a ação do ar, né? E aí do oxigênio do ar, e aí ela não oxida, Certo. ok?
Mas vamos lá. Ó, os compostos orgânicos estão presentes na nossa vida, né? Como eu já falei, no álcool, no vinagre, na bebida qualquer que você se alimenta, né? Nos produtos de limpeza, tá? E também, pessoal, no nosso corpo, na nossa respiração, né? Você tem a química, certo? Você tem a química. Então, tudo isso está presente no nosso dia a dia. A química orgânica está presente no nosso dia a dia, certo? Uma curiosidade, para vocês que têm micro-ondas em casa, ou que já costumam trabalhar no local de trabalho, tem micro-ondas, né? Ou que vocês querem adquirir um micro-ondas. Deixa eu só explicar uma coisa. Tem tipo de plástico que não pode colocar no micro-ondas. Vocês sabiam disso? Sabia. Maria das Neves, já que você disse que sabia, por que que não pode levar o micro-ondas? Aqueles papéis tipo alumínio, não pode levar, Não, nem os alumínio plásticos. você vai explodir, Maria das Neves. O Com micro-ondas, certeza. mulher, Os não plásticos que tem que pode, ser não levado pode. aos micro-ondas são aqueles plásticos resistentes, né? Isso, Tipo exatamente. da Prastotil. Isso. Por que que tem que ser específicos? Porque quando você coloca um plástico no micro-ondas que ele não é específico, que ele não é resistente, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a soltar Cadê? pequenas partes do plástico e Isso mesmo. vai se unir à comida. E você não sabe, É, você não está vendo. O que é que acontece? Você começa a consumir. Você começa a comer partes, pedacinhos desse plástico que sai, que solta na comida. Você começa a comer. E isso não é biodegradável, quer dizer, seu corpo não degrada. O que é que vai acontecer? Vai acumular no seu corpo, tá certo? E pode acontecer de causar futuramente, é um dos fatores determinantes que pode causar até câncer, verdade. certo? Que atividade de Dora é essa, Jaciele? Aquela passou, professor, semana passada. Estou sabendo de atividade de Dora, eu não sei nem quem é Dora, mulher. Quem é que tá botando as atividades de dor aí? Não, eu acho que é porque ela começou com química, não foi? Foi, mas quando entra um novo professor, isso quer dizer que está descartada aquela atividade, certo? Não, eu até posso sim Pode aproveitar aquela corrigir? atividade, posso. Mas Certo, é melhor vocês deixarem a atividade guardada, porque essa certo, atividade não é do conteúdo de agora. Na atividade certo. que Douglas postou lá no grupo, tirou uma foto e postou, A semana né? Eu passada. dei uma olhadinha, isso, eu dei uma olhada. Não, essa semana, a foto que ele tirou e postou no grupo foi segunda-feira, Teve no meio aquela do discussão. moído, aí tirou a foto e postou. Aí eu Que vi. discussão. Certo. Aquela atividade é sobre cadeias carbônicas. Cadeias carbônicas a gente vai ver um pouquinho mais na frente, só um pouquinho. Então, quando eu Certo. for passar esse conteúdo, aí sim vocês podem me enviar, eu vou pedir a vocês, alguém me lembra, e vocês podem me enviar o exercício que ela tinha passado, aí sim eu vou considerar e vou dar pontuação a vocês. Tá certo assim? Tá ok, Ninguém vai perder, não. ok. Eu só não vou pegar agora, porque não faz parte do conteúdo que a gente está vendo agora, porque é a introdução ainda. Tá bom? Certo. Tá vendo como eu sou uma pessoa boa? Nada mais justo, né? Não é? Mais Porque justo. nós trabalhamos e fizemos os nossos É exercícios. deixar para botar as garrinhas do cão mais na frente, né? Agora não. Agora a gente é uma pessoa boa, né? Se botar as suas, vai ter só uma garrinha do cão, no caso, você. E nós somos mais que isso. Diga isso não, diga isso não. Vocês são pessoas boas. Vamos embora. Então, o que Verdade, que vamos acontece? lá. Vocês estão vendo aí, ó, petróleo e seus derivados. O petróleo é uma fonte muito. Ele é, na verdade, formado de substâncias orgânicas, é uma substância orgânica. Um dos componentes principal das substâncias orgânicas é o petróleo. Porque, na verdade, o petróleo é um tipo de substância orgânica chamada de hidrocarboneto.
Hidrocarboneto, ó, hidro vem de Hidro, hidrogênio. de Carboneto hidrogênio, vem de carbono. Então, o carbônio. petróleo é formado de carbono e hidrogênio. E do petróleo é derivado o quê? Gasolina, diesel, querosene, Que tá é mascado e derivado. que eu como agora. O que, Edna? Não entendi. Que a galinha tá mascada e que eu como agora. Tá caro, viu? Tá caro. É por isso que eu estou pedalando, viu? É por isso que eu estou pedalando para deixar de andar de carro e começar a andar de bicicleta. Aí, se o senhor viesse dar aula aqui, daqui, o senhor ia vir de bicicleta? Aí você quer que eu vá para o céu, né, Edna? Pelo amor de Deus, mulher, dando aula de noite. Eu morando em Campina Grande. Tu quer que eu vá de bicicleta para ir? Aí o senhor ia ter que Jesus. gastar gasolina. Não, filha de Deus, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não. Então, Aí, graças a Deus, ele tem vamos aula deixar a online agora. pandemia, né, passar, que é para as coisas Verdade. funcionarem. Então, o que é que acontece? O petróleo ele dá origem a vários subprodutos, inclusive ao O gás de asfalto, né? cozinha. Ao piche, que é feito o asfalto, ao gás de cozinha, até mesmo o chiclete tem petróleo. Vocês sabiam disso? Chiclete? No chiclete, sim. No Meu chiclete Deus. tem, sim, Sabia petróleo. não. Porque o chiclete, você não vê que quando você começa a mastigar, ele vai formando uma gosma, Isso. Depois uma vai borracha. ficando, né? Vai ficando mais duro quando você vai. Alguns tipos, tem uns que vem numa balinha, aqueles parece que é plock, no seu nome. Não, não é plock, não. Ixi, Maria, plock, eu tô velho demais, viu? Porque plock é antigo. É aquela balinha que é de chiclete, né? Então, o que é que acontece? Essa, quando você começa a mastigar, o chiclete é molinho, você acaba engolindo, né? Você acaba engolindo esse aí. Mas o outro chiclete Borracha. mesmo, ele vai se formando uma gosma, né? Não Uma fica goma. tipo uma borracha, professor? Isso, exatamente. E essa consistência, né, essa liga que é dado, é justamente derivado de um produto à base de petróleo, que é derivado do Meu petróleo. Deus, é bom saber. Nunca mais eu chupo chiclete. Para ver como é que Mastigo. a quantidade de chiclete que você já engoliu na vida, não é? Bastante. Aí, rapaz, vocês têm que pensar assim: se não sair, fica onde? No corpo de No vocês. Aí tem gente povo, que diz assim, né? verdade. Não engula chiclete, não, para não colar as tripas. Não tem gente que diz isso? É, eu cresci ouvindo isso. Então não deve, não. Na verdade, o chiclete é mais um anti-estressante. O fato de você estar mascando o chiclete diminui o estresse, diminui a tensão, diminui a expectativa, ajuda na espera. Então tem esse fim. Mas assim, de dizer assim, não, é bom para a gente. Não, não tem nada de bom, não. Porque lá é um derivado um produto derivado E de é bem petróleo docinho, né? E e falando o nisso, o açúcar açúcar, também né? é Que bem açúcar docinho, você né? O sabe, né? açúcar. É, Açúcar engorda, dá hipertensão, né? Entopa as nossa. veias, aí dá AVC, aí o caixão hoje em dia tá caro. Olha o trabalho que vai dar a família, né? Não é melhor ficar vivo. É muita coisa no chiclete. É muita coisa, né? Vamos embora. Por isso que eu nem gosto de chiclete. Pois é, Eu gosto. pois Eu não. é. Tem muita coisa na vida que a gente tem que fazer algumas concessões e ir deixando de consumir, ou pelo E menos deixando de consumir. diminuindo, para Verdade. melhorar a saúde, né? É verdade, professor. Então, vamos lá. Tem dizendo assim agora, aí, ainda na pré-história, quer dizer, logo no início, né? Pré-história, quer dizer, antes da história, Antes da história. nos primeiros habitantes, né? Nos primeiros tipos de homens que existiu aqui no nosso planeta, tais Os primeiros substâncias seres eram humanos. utilizadas pelo homem para a produção de calor. Muitas das substâncias orgânicas, elas são inflamáveis, elas são produzidas, elas geram, pode ser aquecidas, elas podem queimar. Madeira, certo? A madeira das árvores é composto de substância orgânica, ela queima. O gás de cozinha, gás butano, gás propano, queima. Você tem o pavio da vela, né? É formado de substâncias orgânicas, queima. Então, muitas você tem a capacidade de queimar, de produzir calor, tá certo? Para a realização de pinturas, cerâmicas e desenho nas cavernas.
Muitas substâncias você pode usar como tinta, certo? Por exemplo, urucum, né? A casca do pau-brasil. De lá você pode extrair tinta. E essa tinta usar para pintura, né? Seja no rosto, seja no corpo, seja nas paredes. Os índios costumam usar muito, né? Essas tintas derivadas, retiradas da natureza, né? Derivadas das plantas, extraídas das plantas. Desde os alquimistas, né? Lá na alquimia, lá, 1700 e tarará, né? No século XVI, as técnicas de extração de substâncias foram, aos poucos, sendo aperfeiçoadas, melhoradas a cada período. Do limão extrai o ácido cítrico, né? Esse azedo do limão, né? O azedo do abacaxi, o azedo da acerola. Esse azedo, a substância responsável por esse azedo é justamente o ácido cítrico, tá? O ácido cítrico. Então, o que eles fazem? Eles pegam, por exemplo, o limão, extrai o ácido cítrico, que é o azedo do limão, e aí ele vai produzir o quê? Comprimido efervescente para vitamina C, vai produzir vários tipos de medicamentos à base de vitamina C. E um dos componentes presentes na vitamina C é justamente o ácido cítrico. Tá? Outro, das gorduras de animais, a gente usa o quê? A glicerina. Consegue extrair da gordura a glicerina, né? Ou glicerol. Na verdade, a glicerina é um álcool, é um triol, né? A glicerina, onde é que a gente encontra, professor? Glicerina. Encontra aí nas farmácias, né? É muito usado, por exemplo, no sabonete, no sabão em barra, né? Vocês já viram falar, né? Sabonete glicerinado. Que 30 minutos, Alex. Assim da aula, tá falando, né? Nossa, a gente ia até hoje, 10 da noite, olha Fique só. à vontade, professor. A Quem gente quiser ia até sai. hoje, 10 da noite, meia-noite com essa aula, né? Mas, ó, eu vou encerrar então a apresentação aqui, vou só concluir, né? Então, Certo. espero que vocês tenham